Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. E é claro que o Diego Amorim tem informações sobre tudo isso, também apurações exclusivas e fala com a gente agora. Bom dia, Diego. Bom dia a você, Michele. Bom dia, Mauro. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil FM em todo o país. Que dia, né? Que segunda-feira, né? É, elaborar tudo ainda. isso. Elaborar tudo eu isso ainda que aconteceu. Deixa eu começar contando para vocês uma coisa. Eu vim de motorista de aplicativo para rádio, agora há pouco aqui em Brasília, e ele me relatou uma curiosidade interessante. Disse que tem muita gente que está lá ainda acampado no QG, aqui no setor militar urbano em Brasília, e que está pedindo Uber, mas aí eles estão com medo de saírem de lá, porque está tudo fechado, né, com todo um aparato de polícia. Então, se eles pedem Uber, o Uber não vai conseguir chegar lá no acampamento. E eles não saem, porque se sair podem ser presos, estão com medo. Então, ele falou que são várias chamadas do pessoal do QG e o Uber não consegue chegar. O pessoal está em situação complicada. Vamos lá. Deixa eu começar com uma informação importante, Mauro, Michele, que ontem à noite, conversando com vários senadores, eles estavam revoltadíssimos porque tinham informações de que a Polícia Legislativa, que cuida especificamente da segurança do Congresso Nacional, já tinham feito o alerta, pelo menos no dia anterior, de que essa invasão aconteceria. Em grupos de mensagens de WhatsApp bolsonaristas, essa informação já circulava há alguns dias. Mas a informação de que a Polícia Legislativa já havia alertado o comando do Senado e as forças de segurança do DF de que isso aconteceria no dia seguinte torna a situação ainda mais complicada. Eu pedi ao senador que me desse uma garantia de que de fato foi feito isso. E ele me pediu reserva, por óbvio, eu não vou divulgar o nome, mas é alguém do alto escalão da Polícia Legislativa, eu estou com os prints, que mandou a seguinte mensagem. Senador, ontem à noite liguei para a Ilana, que é a diretora-geral do Senado, para o presidente Rodrigo Pacheco, para o secretário de Segurança Pública adjunto do DF, liguei para a Polícia Militar, liguei para o diretor-geral da Polícia Federal e mandei mensagem para o chefe do gabinete do secretário de Segurança Pública do DF. Isso tudo que aconteceu hoje estava sendo bem desenhado desde ontem. Desde ontem, continua esse policial legislativo, que venham alertando para isso que ocorreu hoje. Estou no avião voltando para Brasília, só consigo ler mensagem de texto, enfim. A Secretaria de Segurança me informou ontem à noite e hoje de manhã que a situação estava sob controle. Essa foi a notícia que foi dada da Secretaria de Segurança para a Polícia Legislativa aqui do Congresso Nacional. Então, um primeiro ponto é preciso dizer os óbvios no dia de hoje, né, Mauro Michele? É impossível que ninguém soubesse do que poderia e iria acontecer. É impossível. Mas você não pode impedir as pessoas de chegarem na esplanada porque vocês não têm a garantia de que eles vão quebrar tudo e invadir tudo. Tudo bem, então você coloca um efetivo à altura daquela manifestação. Esse é um primeiro ponto. Ontem eu conversei com vários parlamentares e com 2 ministros do governo Lula. 2 ministros próximos do Lula que tiveram a gentileza de me atender, mesmo num dia corrido como ontem. A gente teve uma conversa rápida, mas num primeiro momento eu acreditava que aquele pedido de prisão do Anderson Torres, agora não mais secretário de Segurança, era apenas um gesto político. Hoje eu já não sei, viu, Mauro Michele? Talvez a coisa possa se engrossar nas próximas horas e nos próximos dias, porque há toda uma disposição em dar um recado claro sobre tudo o que aconteceu ontem. Uma coisa que me chamou muita atenção é que tem muita gente aplaudindo e vibrando o que aconteceu ontem nos bastidores. Pessoas públicas, políticos, que não têm a coragem de vir a público, porque são covardes até nisso, não têm a coragem de dizer publicamente que concordam com isso, mas que nos bastidores estão dizendo assim, mas pediram, provocaram demais. Pessoas públicas, que se dizem publicamente que são moderadas, que são ponderadas. A gente precisa ficar de olho em algumas manifestações de políticos nesses dias de hoje, porque agora é um divisor, agora não tem mais conversa. A gente, de novo, não está mais falando de Lula e Bolsonaro. Não estamos, a gente está falando de vandalismo, mais do que isso, de terrorismo. Um segundo ponto que eu diria, Mauro, Michele e ouvintes, é o seguinte: parar com essa história também de que é pouca gente, né?
o próprio Flávio Dino, que tem agido de maneira firme, contundente, mas eu o vi nos últimos dias falando em não vamos deixar que meia dúzia de gato pingado. Não é meia dúzia. Se a gente continuar encarando como meia dúzia, essas coisas vão continuar acontecendo. É muita gente, são milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas em todo o Brasil que estão com essa disposição de quebrar tudo, de invadir tudo, de tacar fogo em tudo. Então, não é pouca gente, é gente demais. Não são manifestações, não é vandalismo. Vandalismo é se eu descer aqui agora no prédio onde fica a rádio em Brasília e tacar uma pedra no poste de luz. Isso é vandalismo. A gente está falando de um movimento organizado, orquestrado, planejado, financiado, em que qualquer pessoa que quiser, que tiver essas bandeiras, vai fazer parte desse movimento. E quando se fala disso, de terrorismo, de crime, isso precisa ficar muito claro para o nosso ouvinte da Nova Brasil também. Não existem dois lados quando se fala em terrorismo. Quando o Talibã comete um atentado, ninguém vai ouvir o Talibã. Vamos ouvir o lado do Talibã. E aí, Talibã, o que vocês fizeram? Não sei o quê. Quando um estuprador estupra uma pessoa, ninguém vai ouvir o outro lado do estuprador. E aí, estuprador, o que você tem a dizer sobre o que aconteceu? Só tem um lado aqui possível, que é a condenação com veemência e com rigidez desses atentados terroristas que aconteceram ontem em Brasília. Qualquer outra avaliação, qualquer outra interpretação, qualquer outro mais... mas tem que entender o contexto. Não tem mais. Não fugir tem mais. a regra, qualquer classificação como fugiu a regra. Acabou, não tem. A gente está falando do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do plenário do Supremo Tribunal Federal invadidos, tomados. Vai ter que se explicar. Isso que a gente está agora no calor do momento, horas depois, menos de 24 horas do que aconteceu, vai ter que se sentar e o Brasil todo ter que saber o que aconteceu. O que aconteceu? O governador sabia, o secretário de Segurança sabia, a Polícia Legislativa avisou, ninguém fez nada, a Polícia Militar foi conivente, o Exército ajudou. A gente vai ter que ter essas informações nos próximos dias sobre o risco de daqui a pouco acontecer de novo, minha gente. Neste momento, quem protagonizou isso continua vibrando. Neste momento, 7h11 da manhã da segunda-feira, 9 de janeiro de 2023, não estão encarando como uma tentativa de golpe frustrada. Isso é a gente que está aqui encarando. Foi uma tentativa de golpe frustrada. Mas entre eles estão festejando. Eles estão comemorando uma invasão bem-sucedida. Uma depredação bem-sucedida. Ataques que foram planejados e que foram concretizados no dia de ontem. Então, ontem... Por favor, Mauro. Conclui, que depois eu queria te fazer uma pergunta também. Ontem, eu acompanhando o noticiário, eu via já muitos colegas nossos usando no passado a invasão que aconteceu hoje, não sei o que ocorreu hoje. Não, as coisas ainda estão acontecendo. A gente também tem que tomar esse tipo de cuidado, porque senão a gente vai encarar como algo que já passou. Não, tem mais coisa para acontecer. Se não prender, se não for rígido, se não for firme, vai acontecer daqui a pouco de novo. E assim, eu faço uma meia-culpa aqui, porque eu fiz uma coluna semana passada dizendo que a posse do Lula tinha sido um alívio, vocês se recordam? Sim, mas foi. Ali tinha um pouco de torcida minha também. Mas assim, acabou, agora é alerta geral. A intervenção na Secretaria de Segurança Pública do DF está em vigor. Mesmo quando acabar essa intervenção, acabou, tem que federalizar a segurança pública da Esplanada. Federalizar, quem vai cuidar da segurança da Esplanada daqui para frente tem que ser Polícia Federal, tem que ser Força Nacional, tem que ser Exército. Não dá mais para deixar a segurança pública da Esplanada, pelo menos, dos principais edifícios que compõem os poderes da República, na mão de governador, que seja ele quem for. Não dá para politizar a segurança pública, né? De uma forma geral, em qualquer lugar. Isso é muito grave. Em todos os estados, né? E não só no Distrito Federal, porque essa politização das polícias está acontecendo de uma maneira generalizada aqui no Brasil. Agora, eu só queria deixar uma provocação, porque o Diego tocou num assunto, num tema interessante de quem está comemorando, né? De quem está achando que isso foi uma ação bem sucedida. Eu fico só pensando o seguinte, essa é a minha provocação
provocação. E se tivesse dado certo? Quem é que estaria no poder hoje? Aquele cara que simula fazer cocô no Supremo Tribunal Federal seria o presidente do Supremo Tribunal Federal? Aquele outro que vandalizou a facadas, a obra do Cândido Portinari seria o presidente da República hoje? O outro lá que estava confraternizando com um policial lá, ou o outro que estava escorregando na mesa fazendo de tobogã a mesa do Senado, seria o presidente do Congresso? Se tivesse dado certo, para vocês que estão comemorando essa ação, se tivesse dado certo, é mesmo essa galera que vocês querem ver no poder, é isso aí. A coisa é essa. É esse pessoal, esse é o povo brasileiro que merece estar no poder. É isso? É isso que vocês querem? Esse é o plano? É isso? E acompanhado tudo isso de oração, né, Mauro? Eu que tento ser um cristão, não vou ficar me vendendo como cristão, porque não sei, eu tento ser cristão de verdade. Mas tudo isso acompanhado de oração. Tudo e isso com camisa do Pelé ainda por cima. De um messianismo em torno disso. Até o Pelé, coitado. Agora, veja, eu tinha 2 bastidores para trazer hoje. Um deles acabou se concretizando. Ao conversar com esses 2 ministros do Lula ontem, em reservado, 2 pontos me chamaram a atenção. Um, que eu senti deles que alguma coisa ia acontecer com o Ibanez. Até troquei mensagem com algumas pessoas ontem à noite. Falei, esse pedido de perdão aí do Ibanez é sintomático, é simbólico. Ele sabe que a coisa vai apertar para ele. Mas ontem a informação que eu tinha era de que poderia acontecer com o Ibanez algo parecido com o que aconteceu com o Wilson Witzel no Rio de Janeiro. Ia ser um processo mais lento. A decisão do Alexandre de Moraes ela é mais rápida, né? Um caminho mais curto para esse afastamento imediato que já está em vigor do agora governador afastado Ibanez Rocha. A segunda questão... talvez seja um pouco mais sensível, mais delicada, mas eu me sinto à vontade para falar para o nosso ouvinte, porque foram 2 ministros do Lula que me disseram isso. Um disse, aí eu levei essa informação para o outro, mas ele tem toda a razão, é isso mesmo. Que é o seguinte, é momento agora de agir. Não é momento agora de ficar fazendo discurso político, de incentivar a narrativa. Nota de repúdio. É hora de chegar e de agir. Então, eles estavam me apontando, os próprios ministros do Lula, de que no discurso do Lula ontem, ele vai muito bem até o momento em que ele começa a falar demais e no final, quem acompanhou viu, ele chama o Bolsonaro de genocida e aí começa a atribuir a culpa ao Bolsonaro e fala que o Bolsonaro fugiu, não entregou a faixa para ele, enfim, aí volta lá para a posse e relembra a história de que a faixa não foi passada para ele pelo Bolsonaro. Assim, quanto mais se falar do Bolsonaro agora, minha gente, mais força vai se dar a esse movimento. Quanto mais se rivalizar e ficar se colocando o Bolsonaro na jogada, o lance é o seguinte, o Bolsonaro perdeu a eleição, você pode amar ou não, você pode odiar quem for, o Bolsonaro perdeu a eleição. O presidente hoje é Luiz Inácio Lula da Silva. Daqui para frente, o presidente tem que agir como presidente. Então, os ministros mesmos disseram isso, que iam falar com ele. Mas vamos ver se o Lula escuta alguém. O Bolsonaro não escutava, vou torcer para o Lula escutar. Não é hora de ficar, porque senão isso vai atiçar, isso vai piorar, isso vai crescer. É hora de, invadiram? Ok. Caneta, prisão, cadeia. Invadiram? Afastado. Invadiram? Daqui para frente, quem fizer isso, não sei o que. E agir, é hora da caneta, é hora da imposição do cargo, né? Lula foi eleito. Lula está eleito pelo povo. Uma maioria apertada, não importa mais. Está eleito. Podia ser por um voto. Hoje o presidente é ele. Então agora, e eu sinto que está todo mundo aqui em Brasília, ninguém vai dormir nos próximos dias, está todo mundo muito disposto, com muita energia para fazer acontecer. De novo, não é vandalismo. Por que eu também digo isso? Não no sentido conceitual, claro que é vandalismo, mas é mais do que isso. Porque o vandalismo, Mauro, Michele, se alguém, repito, vandalismo é se eu descer aqui agora, pegar uma pedra, tacar no poste de luz. Se alguém pegar, eu vou ser preso, vou assinar um termo circunstanciado lá na delegacia, eu vou ser liberado. Tá? E aí amanhã eu posso pegar a pedra e tacar de novo. Isso é vandalismo.
O que está acontecendo é um movimento organizado. Pelo amor de Deus, precisamos entender isso uma vez por todas. O crime é outro, Diego. O crime é crime de atentado violento contra o Estado Democrático de Direito. Terrorismo doméstico. Está tipificado no Código Penal. Tem lá, não é invenção nossa. Esse é o crime que essas pessoas estão cometendo. Diego, obrigado aí, Mauro, Michele. pela sua análise, pelas informações. Estamos contando aí, qualquer coisa, você volta aqui, você toca o sino aqui que a gente te aciona. Por hora, obrigado, Diego. Valeu. Um abraço, boa semana, valeu. Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim.